Olá amigos, bem-vindos a este canal, bem-vindos à Escola de Profecia, bem-vindos a mais um vídeo. Todos os dias estamos aqui para acompanhar os eventos finais, a progressão dos acontecimentos que nos levarão à segunda vinda de Cristo. E não se esqueçam que, após a atualização profética, nós damos uma olhada em alguns tópicos especiais sobre o debate com as testemunhas de Jeová e hoje nós veremos provas da divindade de Cristo. São tópicos importantes que nós precisamos saber para assim conhecermos e defendermos a verdade neste tempo. Irmãos, acompanhemos alguns dados recentes muito interessantes. Apocalipse 18, verso 2. E ele clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo. A mão direita de Satanás é o espiritismo, e ele enviará contra-milagres antes do retorno de Cristo, para que as pessoas se afastem das Escrituras e baseiem a sua fé em demonstrações sensacionalistas do sobrenatural. Qual é o ato culminante de engano de Satanás? Ele personificará Cristo e será recebido como Salvador do mundo? A resposta é sim. O Vaticano divulgou novas diretrizes sobre como abordar e afirmar eventos sobrenaturais. Essa mudança poderia muito bem influenciar as múltiplas ocorrências sobrenaturais que estão profetizadas para acontecer nos dias finais. O Vaticano divulga orientações sobre a investigação de fenômenos sobrenaturais. A Igreja Católica publicou, na última sexta-feira, um documento que fornece novas orientações para discernimento de supostos fenômenos sobrenaturais. O documento, traduzido em 7 línguas, aborda especificamente como a Igreja deve investigar acontecimentos que parecem ultrapassar os limites das experiências comuns e se apresentam como tendo origem sobrenatural. Se é permitido apreciar os seus dons espirituais, se é necessário purificá-los de elementos problemáticos, ou se os fiéis devem ser avisados sobre riscos potenciais e se é aconselhável que a autoridade eclesiástica competente perceba o seu valor pastoral. De acordo com as novas diretrizes, a Igreja não terá mais como objetivo a afirmação oficial da origem sobrenatural de um evento, mas em vez disso, aprovará e rejeitará a devoção do público e a piedade popular com base nas evidências disponíveis. A verdade, amigos, é que Roma está realmente afastando as pessoas da Bíblia e aproximando-as do Espiritismo. Você notará que os comentários do Papa que contradizem as declarações da Bíblia nesta recente entrevista aos 60 Minutos. Isso me dá muita esperança. As pessoas querem viver, seguem em frente e são fundamentalmente boas. Somos todos fundamentalmente bons. Sim, existem alguns bandidos e pecadores, mas o coração em si é bom. Parece inofensivo à primeira vista, mas o papado está atacando as Escrituras, tornando assim os ensinamentos de Cristo mentiras e fazendo de Jesus um mentiroso. O coração é desesperadamente perverso. Quem pode saber disso? Jeremias 17:9. O coração do homem não é naturalmente bom. O Papa declara que tudo é bom. O coração do homem é santo. Lembro-me da rebelião de Corá contra Moisés e Arão. Números capítulo 16, verso 3. Eles se reuniram contra Moisés e Arão e disseram: Vocês assumem muito sobre si mesmos, pois toda a congregação é santa. Cada um deles, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês exaltam-se entre a Assembleia do Senhor? O papado é como um rebelde, indo contra a palavra de Deus. E agora, Roma está a preparar o mundo para acreditar em aparições, sinais e maravilhas falsificados. Recordamos que o Papa está entregando as nações, a Ucrânia e a Rússia, à bem-aventurada Virgem Maria. Amigos, a bem-aventurada Virgem Maria que conheço está no túmulo, aguardando a ressurreição na segunda vinda. A terceira profecia de Fátima é de Satanás. Deixe-me dar-lhe um contexto desta profecia satânica sobre Fátima. Aqui está um pequeno histórico da profecia de Fátima. No dia 13 de maio de 1917, 3 crianças, Lúcia Santos, Francisco Marto e Jacinta Marto, esta é a fotografia real deles,
estavam cuidando de ovelhas num lugar chamado Cova da Íria, perto da cidade de Fátima, Portugal. De repente eles viram um relâmpago e logo uma mulher linda e brilhante apareceu perto de uma árvore. As crianças ficaram aterrorizadas, mas a mulher brilhante disse: "Não tenha medo de mim, eu sou do céu." A mulher brilhante concluiu a sua visita, admoestando as crianças a rezarem o rosário todos os dias para conquistar a paz mundial e acelerar o fim da Primeira Guerra Mundial. Depois desapareceu. Ela prometeu que, em 13 de outubro daquele ano, de 1917, realizaria um milagre pelo qual todos poderiam ver e acreditar. Raios de luz de todas as cores diferentes começaram a irradiar o sol. As pessoas pensavam que o sol iria colidir com a Terra. 75 mil pessoas viram este milagre. Esta é uma foto da multidão que testemunhou o milagre. As pessoas pensaram que seriam destruídas, então começaram a orar para que a Virgem Maria as salvasse. Então, como que em resposta às suas orações, o milagre terminou subitamente. Aqui estão algumas das declarações da mulher brilhante que afirma ser Maria, do livro de Elliot Miller e Kenneth Samples, O Culto de Maria, Mariologia Católica e as Aparições de Maria, página 129. Número 1. Reze muito e faça sacrifícios pelos pecadores. Quem fez o sacrifício pelo pecado? É Jesus. Seu sacrifício foi suficiente? Sim, mas não de acordo com o ser brilhante que afirma ser Maria. Hebreus 10, verso 1. Pela oferta do corpo de Jesus, uma vez para sempre. Número 2. Reze pelas almas do purgatório. Onde está o purgatório na Bíblia? Não está lá. Não é um ensinamento de Jesus. Purgatório é uma publicação do pai da mentira, o diabo. Cristo disse que os mortos vão para a sepultura, para esperar lá, até a segunda vinda ou segunda ressurreição. Ele fala sobre a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Número 3. Outra doutrina de Fátima e de outras aparições marianas é a comunicação com os mortos. Isto soa muito semelhante à prática ocultista da necromancia, falar com os mortos, uma prática que a Bíblia condena explicitamente. Deuteronômio 18, 10 a 12. Não se acha entre vós ninguém que sacrifique seu filho ou sua filha no fogo ou que consulte os mortos. Quem faz essas coisas é detestável ao Senhor. O que as 75 mil pessoas viram não foi Maria. A Maria da Bíblia está morta, dormindo na sepultura, esperando a ressurreição. As mensagens da aparição mariana contradizem os ensinamentos de Jesus. Isto é claramente diabólico. Mensagens aos jovens diz que ele virá personificando Jesus Cristo, operando milagres, e os homens se prostrarão e o adorarão como Jesus Cristo. Fiquem muito perto de Jesus, queridos amigos, e de sua palavra, e não caia nesses enganos do fim dos tempos. Realmente é um pouquinho chocante o fato de que agora é o Vaticano que decide o que é ou não sobrenatural. E como falou o nosso irmão, é claro que quando surgir aí o falso Cristo e o Vaticano disser que de fato é uma manifestação real, todo mundo vai acreditar, afinal, é o Vaticano agora quem decide o que é ou não divino e sobrenatural. Isto é interessante. Irmãos, vamos passar. Provas da divindade de Jesus Cristo. Os nossos irmãos testemunhas de Jeová voltam a repetir que eles acreditam ou dizem, ensinam que Jesus não é Deus. Eles veementemente vêm pregando isso já desde o surgimento do seu movimento. Mas nós iremos ver aqui, de acordo com a palavra de Deus, provas da divindade de Cristo no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Eu não irei conseguir compartilhar todos os versos do Velho Testamento, irmãos. São muitos, apenas alguns, os mais diretos. Ora, iremos ver Miqueias capítulo 5, verso 2. Irmãos, escutem muito bem o que estes versos nos dizem sobre Jesus. Eu fiz questão de colocar aqui na tela para que pudéssemos ganhar o tempo, mas também que os irmãos pudessem ver, compreender e comparar muito bem os versos que aqui iremos comparar. Veja, irmãos, Nova Versão Internacional, Isaías 44, verso 6. O que diz? Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá sobre mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos.
E nós sabemos muito bem que esta profecia está falando de Jesus Cristo, que nasceria em Belém. A Nova Versão Internacional diz que as origens de Cristo são desde os dias antigos. Mas se nós pegarmos a versão Almeida Revista e Atualizada, por exemplo, diz que suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que é eternidade, meus irmãos? Eternidade é algo que nunca começou ou que nunca terá fim. Então Jesus nunca começou, Jesus sempre existiu com o Pai. Mas um verso no Antigo Testamento que prova a divindade de Jesus Cristo. Ele é desde os dias da eternidade. Isaías capítulo 7, verso número 14. Vejam, irmãos. Diz a Bíblia: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará o seu nome Emanuel. Qual seria o nome de Jesus na terra? Emanuel. E se nós formos para Mateus capítulo 1, verso 23, quando o anjo aparece para Maria e José, diz que o nome do prometido ou do filho seria Emanuel, que significava o quê? Vejam, irmãos, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Não podemos ignorar isto, amigos. Emanuel significa Deus conosco. Cristo é Deus conosco. É Deus que experimentou nossas dores, que experimentou a tentação. O Deus que morreu, ressuscitou e hoje intercede por nós. Amém? Mais um verso, Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos pegar agora a versão Almeida, Revista e Corrigida. Por que eu pego diferentes versões para tratar deste assunto? É que ao contrário das testemunhas de Jeová, que se baseiam apenas na tradução Novo Mundo, que de fato é uma tradução do inglês, diferentes versões da Bíblia apoiam Cristo como Deus. Vejam aqui, Almeida, Revista e Corrigida. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Qual seria o nome de Jesus? Deus Forte. E aqui não vem com Deus minúsculo. Não seria um Deus mais ou menos forte. Deus Forte. Diz também Pai da Eternidade. Ora, se Jesus é Pai da Eternidade, é Pai de quem? É Pai de quem? Ele é o Príncipe da Paz. Agora, irmãos, vamos lá comparar alguns versos aqui. Isaías capítulo 44, verso 6, com Apocalipse 1, versos 17 e 18. Vamos lá comparar, para que cheguemos à verdade bíblica. O que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo sendo ou não Deus? Vejam, irmãos, Isaías capítulo 44, verso número 6. Estou pegando da versão Almeida, Corrigida e Fiel. Diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor. O Senhor aí é YHWH, Javé. E diz que também é o Redentor. Eu pergunto, Cristo é ou não o Redentor? Mas vamos continuar. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Em Isaías, Deus está dizendo, YH está dizendo que ele é o Redentor, que ele é o primeiro e o último, e que fora dele não há Deus. Vamos ler, irmãos, para Apocalipse capítulo 1, na mesma versão, Almeida, Corrigida e Fiel. É dito, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim sua destra, dizendo, é Jesus, não temas, eu sou o primeiro e o último. Meus irmãos, será que Jesus está usurpando a autoridade do Pai? Será que Jesus está mentindo? Porque em Isaías, YHWH, Javé ou Jeová, diz que ele é o primeiro e o último e fora dele não há Deus. Mas Jesus, lá em Apocalipse, diz que ele também é o primeiro e o último. Será que existem dois primeiros e dois últimos? Será que existem dois deuses? Não, existe apenas um Deus. E Jesus é Deus. Irmãos, vamos agora ao Novo Testamento.
versos claros sobre a divindade de Jesus Cristo. Vamos ler João capítulo 1, verso 1. Assim diz a versão Almeida, corrigida e fiel. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diferentes versões da Bíblia aparecem assim. Era Deus, com D maiúsculo. Mas a versão Novo Mundo, sim, com teólogos fascinantes e visionários da Torre de Vigia, escrevem aí, era um Deus, com D minúsculo. A pergunta é, aonde que eles foram buscar isto? Aonde que eles foram buscar isto? Vejam, amigos, João capítulo 8, Jesus, debatendo com os judeus, fariseus e saduceus, ele diz, escutem bem, João 8, versos 58 e 59. Estou lendo da Nova Versão Internacional. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou, diz Jesus. Em grego, ego eimi. Equivalente às palavras que Deus proferiu no Monte Sinai, ou no monte quando falou com Moisés. Vai dizer ao povo que eu sou, me enviou a vós. Sim? E Jesus diz, antes que Abraão existisse, ego eimi. Ele toma o quê? As prerrogativas de Deus para si. Foi por isso que os judeus queriam o apedrejar. Porque os judeus sabiam muito bem, os fariseus e sacerdotes sabiam muito bem o que Jesus estava a dizer. Vejam aqui, irmãos, no verso 59. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Eles entendiam muito bem o que é eu sou. Irmãos, João capítulo 10, versos 30, 31 e também o verso número 33, estou lendo agora da versão Almeida, corrigida e fiel. Diz assim o verso 30, eu e o Pai somos um. Mais uma vez Jesus Cristo afirma sua autoridade. Eu e o Pai somos um. E mais uma vez os judeus ficaram com ódio. Porque sabiam muito bem o que Jesus queria dizer com aquelas palavras. Vejam, irmãos, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Porque segundo os judeus, aquilo era blasfêmia. Jesus, na visão deles, estava blasfemando. Porque dizer, eu e o Pai somos um, eu sou, somente Deus podia dizer isto. Vejam, irmãos, eles disseram que não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Agora, Jesus estava blasfemando? Não, porque Jesus não é blasfemo. Jesus estava mentindo? Não, porque ele não mente. Ele, de fato, estava a dizer o que ele é, Deus. Meus irmãos, não só. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 20 e 21, na versão Almeida, corrigida e fiel. Veja, irmãos, é dito. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. Escutem bem, irmãos. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E diz, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Jesus Cristo. Portanto, Jesus não é um Deus menor, pagão, como assim dizem as testemunhas de Jeová. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Romanos capítulo 9, verso 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. As testemunhas de Jeová vão colocar com Deus minúsculo. Por mais que eles coloquem com D minúsculo, não vai perder o sentido do verso. Porque se escreverem Deus pagão ou D minúsculo, bendito eternamente, ainda assim vão ter que reconhecer que ele é bendito eternamente, que ele deve ser adorado eternamente. Irmãos, vejam aqui, Hebreus capítulo 1, versos 7 e 8. E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Verso 8. Mas do Filho diz, quem está dizendo? É Deus, o Pai. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ora, Deus o Pai está dizendo ao Filho,
O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Jesus é Deus. Irmãos, encontramos na Bíblia atributos a Cristo que nos mostram e que nos provam a sua divindade. Vejam, Cristo é eterno, de acordo com Miqueias capítulo 5, verso 2. E eu vou ter paciência de ler esses versos para vocês. Não ler os textos, mas citar os versos, né? Cristo é eterno, Miqueias 5, verso 2. Isaías 9, verso 6. Hebreus 1, verso 8. Cristo é onipotente, Hebreus 1, verso 2. Mateus 28, verso 8. João 1, 3 e 14. Não só, Cristo é onisciente, Colossenses 2, verso 3. Mateus 9, verso 4. Cristo é imutável, Hebreus 13, verso 8. Cristo é adorável. Ele é adorado pelos anjos e é adorado pelos homens também. Hebreus 1, verso 6, Mateus 14, 33, Filipenses 2, 9 a 11. Cristo é o originador e doador da vida. João capítulo 11, verso 25, 14, verso 6. Todos estes versos, meus amigos, nos provam claramente que Jesus é Deus. Negar Jesus como Deus é negá-lo como autoridade em sua vida, é negá-lo como Salvador, é negá-lo como o seu intercessor. Nós estamos num grande conflito, falei ontem, e volto a repetir. Nós estamos num conflito de adoração. Lúcifer é o inimigo de Cristo. E ele busca tomar os atributos de Cristo para si mesmo, porque ele também quer ser adorado. Cristo é o Criador. E Apocalipse capítulo 14, primeira mensagem angélica, convida o mundo a adorar o Criador. E a Bíblia nos diz que todas as coisas foram criadas por Cristo. Então, ele merece ou não a adoração? Merece. Apocalipse 14, verso 6 diz, adorai o Criador. E Jesus é o Criador. Queridos, estamos brincando com assuntos sérios. Temos que levar a palavra de Deus a sério. Temos que levar a Bíblia a sério. Vamos terminar. Nós nos veremos no próximo episódio, onde avançaremos com este debate com as testemunhas de Jeová, para que possamos nos ajudar e assim permanecermos fiéis ao assim diz o Senhor. Venha comigo a esta oração. Obrigado, Jesus Cristo, por mais uma vez firmar nossa fé na sua palavra. Jesus é Deus e não importa o que o homem venha tentar fazer para diminuir sua divindade, o Senhor não precisa disto. O Senhor sempre continuará sendo Deus. Perdoa os nossos pecados, mude, Pai, nossa vida, ser o nosso conselheiro, o nosso Deus fiel, o primeiro e o último, aquele que tem as chaves da morte e do inferno e que, enfim, nos ressuscitará para viver eternamente ao seu lado. Oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Nos veremos no próximo vídeo. Até breve.